Bom dia, meus irmãos. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um feliz domingo de Páscoa a todos. Estamos dando início a mais uma escola bíblica online. Bom dia, pastor Josué. Como é que está? Paz, Senhor, irmão Bruno. Estamos na bênção. Quando tivemos ali uma live com a Arquitude, onde sentimos a presença de Deus, embora com um número bastante resumido de irmãos, mas sentimos que Deus, através do seu Espírito, ele estava ali. Eu quero trazer aqui a minha saudação a todos, irmãos, amigos que estão ligados conosco, que estão entrando aqui na live, para deixar a sua comunicação, a sua pergunta, o seu comentário, e a Igreja do Senhor, que nesse momento se une em torno desse meio de comunicação para ouvir uma palavra de Deus através das redes sociais. Deus nos abençoe em Cristo Jesus, a minha saudação, a nossa liderança maior, pastor Geraldino, na pessoa do pastor Os Debates, e também aí da Santa Rita, né? Nossos queridos amados que estão na frente do trabalho, o presbítero Moacir, nosso Bruno, que está aqui comigo, também o diácono, nosso querido irmão Claudino, e os demais irmãos das congregações. Nossa saudação e o nosso sentimento é que Deus vos abençoe nesta manhã. Amém, pastor. Obrigado. É verdade, a gente estende, a nossa saudação à liderança do nosso campo, na pessoa do nosso pastor-presidente, pastor Geraldino, e desejamos que Deus abençoe a todos neste domingo. Nós iniciamos a nossa live ali 10 horas em ponto, só que tivemos um probleminha, e a primeira live ali teve um problema de conexão e nós refizemos. Então, nós pedimos, por gentileza, que os irmãos compartilhem essa live aí no Facebook, para que outros irmãos tenham acesso. Envie nos grupos de WhatsApp aí da igreja, por gentileza, porque nós desde já vamos começar já a estudar a lição de número 2. A lição de número 2, que trata sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição de número 2 da nossa revista, que tem por tema a Igreja Eleita. Carta de Paulo à igreja que se encontrava em Éfeso. Esse é o tema do nosso trimestre. Vamos então ao nosso texto áureo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1 e versículo 3. Vá colocando aí o seu bom dia, o seu oi, compartilhando essa live aí, enviando para pessoas próximas, amigas, para que todos tenham acesso ao ensino da palavra de Deus nesta manhã. A nossa verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Fomos eleitos em Cristo, pastor, embora essa não seja a tônica da lição nesta manhã, na verdade, a eleição e a predestinação vai ser na lição seguinte, na lição de número 3, mas nós desde já podemos, salientar que antes da fundação do mundo, em Cristo nós já tínhamos sido eleitos através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, pastor Josué. É verdade, irmão Bruno. Esta lição, ela traz esta proposta, né? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E depois nós vamos ter um tópico que vai falar mais a respeito deste assunto, mas o que me chama a atenção aqui é que o nosso pastor, comentarista, né, Douglas Batista, ele dá uma ênfase a estas bênçãos, né? Que estas bênçãos elas não são materiais, mas são espirituais, porque fala referente à salvação. Então, a nomenclatura que ele dá para essas bênçãos, para a grandeza dessas bênçãos, é a sublimidade. E o
termo sublimidade, ele fala, o significado dele está dizendo que é algo perfeito à divindade, ou que vem de uma divindade. São essas bênçãos que Deus nos alcançou, como diz a proposta da verdade prática, né? Que ele nos elegeu Sim. antes da fundação do mundo. Nós vamos falar mais sobre esse assunto à frente, mas é interessante que o propósito desta eleição, isso nós vamos ver na lição da semana que vem, um dos propósitos é para que a gente desfrute destas bênçãos espirituais. Quer dizer, está à nossa disposição, ao nosso favor. São coisas que vêm para o nosso benefício. Amém, pastor. É verdade. O pastor fez menção desse termo sublime. Esse termo sublime, ele tem uma dimensão, pastor, muito grande, como o senhor bem colocou. Ele quer dizer algo superlativo, que excede até mesmo, né, o entendimento humano, que nós não conseguimos compreender. E isso a gente vai entender e vai ficar evidente que se notabiliza exatamente através desse sacrifício de Cristo. É algo que foge da compreensão humana, como é que eu e você fomos alcançados com tamanha graça, né, pastor? É verdade, e por isso que ela é espiritual, ela está fora da nossa esfera comum. Amém. Né? O homem, ele entende de bênção e geralmente anda atrás da bênção material. Mas aqui ele está falando de uma bênção que só entende esse tipo de bênção ou este significado de bênção quem realmente está em Cristo e está em Espírito. Amém. Vamos adiante, então. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe nesta manhã, ela se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, dos versículos 3 ao 4 e dos versículos 9 ao 14. Eu, por questão de tempo, eu não vou fazer leitura bíblica em classe aqui, mas se os irmãos pegarem os versículos 3 e 4, tá? E 9 ao 14 do capítulo 1 de Efésios, irmãos, vão encontrar toda a base para a nossa lição nesta manhã. Nós podemos assim dizer desde já que estes versículos do 3 ao 14 é um louvor, uma canção que Paulo oferece a Deus, e através dessa canção nós encontramos um imenso tratado teológico que vai dar base para a igreja ao longo dos séculos. Então, é muito interessante você, em casa, pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista e ler com atenção. Muitas vezes nós lemos aqui, a pessoa não dá a devida atenção. Mas então faça isso, acompanhe através da sua Bíblia. Nós não faremos a leitura aqui para que possamos ganhar tempo nesta manhã. Vamos adiante, então. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E os objetivos específicos é refletir a respeito da nossa posição em Cristo, da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Vamos à introdução nesta manhã. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino, para conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprouve a Deus executar um plano de restauração e conciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Pastor Josué, essa introdução já nos dá bastante ciência do que nós vamos tratar nesta manhã aqui, pastor. É verdade, presbítero irmão Bruno, e esta passagem, né, esses termos que são usados pelo nosso pastor Douglas, ele vai falar, então, da grandeza, da excelência, né, e a perfeição do projeto divino. Né? O projeto divino para conceder bênçãos espirituais.
Então, é de suma relevância este assunto, porque ele vai revelar os mistérios de Deus. Mistérios que Paulo diz que estavam em oculto, e Deus revelou a ele esses mistérios. Então, isso nos Isso. leva a entender como, né, como o ser humano alcançou toda a dádiva suprema de Deus através dessas bênçãos, essas grandezas de excelência em Cristo Jesus. E tudo isso foi alcançado em Cristo Jesus, né? Porque Amém, ele pastor. é o supremo criador e fomentador de todas as coisas. E interessante, pastor, que essa introdução aqui que o pastor Douglas Batista, inspiradamente pelo Espírito Santo, escreveu, já nos daria, nós poderíamos dizer assim, uma aula, pastor, porque ele fala ali de bênçãos relacionadas à salvação, ele fala que nós estamos em Cristo, né, pastor? Isso o senhor vai falar um pouquinho adiante, a diferença em estar em Cristo e a diferença em estar com Cristo. Fala que as bênçãos que nós aqui alcançamos, elas não devem ser predominantemente materiais, mas sim, aqui está falando exclusivamente a bênçãos espirituais e, sobretudo, fala desse mistério grandioso que foi nos revelado, pastor Josué. É verdade. Esse grande mistério que lá no passado não se entendia ele, até porque Cristo ainda não teria cumprido com o seu ministério, que era a proposta da salvação. Então, quando ele vem ao mundo, ali a recém Deus vai revelar este mistério pleno, esta grandeza que veio a nós através de Jesus Cristo, né? Então, ele vem trazer esta importante dádiva de Deus para as nossas vidas e nós alcançarmos a plenitude do Espírito aqui começando, né, como uma sequência, como um processo, e por fim alcançarmos a plena grandeza e conhecer realmente o espiritual lá na eternidade. Amém, pastor. Vamos lá, vamos adiante então, vamos ao nosso tópico 1, a nova posição em Cristo, e ao nosso subtópico 1.1, a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, que são os versículos 1 e 2, que estão aí em tela, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. No versículo 3, Paulo deixa isso bastante evidente. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, dentro desse contexto, pastor, significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas ao homem. A doxologia, então, pastor, por gentileza, né, diz respeito, né, a um hino de louvor a Deus. O que nós podemos falar nesta manhã sobre isso? Aqui nós vemos que Deus, através da obra redentora de Cristo e da pregação do apóstolo Paulo na igreja de Éfeso e na cidade de Éfeso, ele faz uma mudança geral, faz uma mudança tão grande, né? Por quê? Porque eles eram um povo que adoravam, eles eram adoradores, não verdadeiros, por quê? Porque eles não adoravam o mesmo Deus. Então, havia cultos, né? Havia preces, havia uma forma de adoração em Éfeso que não era aquela forma de adoração a Deus. Então, a doxologia, na realidade, quando o irmão coloca aqui, o que é doxologia? Doxologia são hinos, são preces, são orações, são versículos que nos levam a glorificar a Deus, a exaltar a sua grandeza e a sua majestade. Então, os Éfesos, eles faziam isso, mas aos seus deuses, né? Eles cultuavam lá no templo da deusa Diana de uma forma
que para eles aquilo era correto. Aquilo ali fazia parte de uma religiosidade, fazia parte de uma cultura. Agora Paulo chega com uma nova mensagem, dizendo que a única adoração verdadeira que trazia benefício, e não benefício material, mas sim o benefício espiritual, era louvar ao único Deus. Né? Então, ali, quando o comentarista da revista ele diz ali que esta forma que ele usa, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, e como o senhor mesmo frisou, que bendito aqui significa digno de louvor, ele estava trazendo uma mensagem para Éfeso que a forma de adoração deles e a quem eles estavam adorando era a forma errada, mas que o único digno de adoração e louvor era o nosso Deus. Por quê? Porque os benefícios que Éfeso, os adoradores, as pessoas da sociedade, os religiosos, as pessoas que estavam cultuando ali, eles buscavam e recebiam, né, benefícios materiais através de vendas, através da qualidade dos produtos que eles faziam para vender. Então, a bênção que eles esperavam através dessa adoração era essa. Mas Paulo ele traz um novo tipo de bênção que só poderia vir através de um louvor, de alguém que é digno de adoração, de alguém que é digno de um louvor. Por isso que ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, digno de louvor é ele. E estas bênçãos que eles não conheciam eram as bênçãos que Paulo agora trazia ao conhecimento dele, esclarecia a eles que as bênçãos que eles estavam recebendo pela forma de adoração e a quem eles estavam adorando eram bênçãos passageiras, eram bênçãos físicas, eram bênçãos que se terminava. Agora eles traziam, através do louvor a Deus, eles teriam uma bênção perpétua e permanente. E interessante, pastor, a gente contribuir nesta manhã que esse termo bendito no Novo Testamento, ele aparece raras vezes, e as raras vezes que ele aparece, como é o caso desse versículo aqui, ele está exclusivamente relacionado a Deus, pastor, porque o homem, ele não é digno de louvor. Quando o homem é bendito, é porque ele recebeu uma bênção do Senhor. O homem, ele só é bendito, ele só passa a ser bendito, pastor, quando ele recebe algo da parte do Senhor, uma bênção que é proveniente. Só que a raiz, nós podemos dizer assim, dessa bênção, esse sim é digno de ser bendito. Tanto é que o apóstolo Paulo em nenhum momento se refere a ele ou ao seu ministério ou à igreja, bem dizendo, olha, somente aquele que é digno de todo louvor, ou seja, aquele que a sua atenção não pode ser dividida, aquele que a bênção não pode ser compartilhada, aquele que vocês não podem servir a ele e a outro Deus, esse sim é digno do verdadeiro e bendito louvor, pastor Josué. E este louvor aqui, a revista está dizendo que era para o louvor da sua glória. Né? Exato. Justamente o que o senhor falou, não era para o louvor do apóstolo Paulo. Embora os Exato. milagres aconteçam, né? Embora os milagres aconteçam, e Deus prometeu na sua palavra de nos usar com sinais, com maravilhas, o louvor, quem é digno de louvor é só Deus. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele toda a majestade. Então, algo interessante que me ocorre agora a respeito daquela passagem da Bíblia, que aquele mancebo de qualidade, ele chega para Jesus e diz, que avaliando Jesus, ele diz: bom mestre, que bem farei eu para herdar a vida eterna. Duas coisas importantes que nós podemos tirar desse texto é, primeiro, ele chama Jesus de bom, e o segundo é o que ele poderia fazer de bem. E este é o conceito de bênção nos dias que nós estamos vivendo. Que nós recebemos as bênçãos pelos bens que nós fizemos.
e as bênçãos não são recebidas pelo bem que nós fizemos a outro, ou como somos bons. As bênçãos são dadas pela graça de Deus, porque Ele quer nos abençoar. É isso que Paulo estava dizendo ali. Não foi nós, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, que alcançamos a bênção de Deus, mas foi porque Deus quis nos abençoar. Tanto que esse tipo de bênção vem já da eternidade para nós. E outra coisa interessante é que quando ele disse bom mestre, e parece que Jesus não aceita o conceito de bom para ele, né? Ele disse, olha, só há um bom que é Deus. Naquele momento, Jesus estava dando uma lição que cabe à nossa lição. Ele estava dizendo, naquele momento, não que ele não recebia o título de bom que era só dado a Deus, porque ele é Deus, mas que naquele momento, pela função que ele estava na face da terra, pelo ministério que ele estava aqui, pelo trabalho que ele tinha que desenvolver, naquele momento não era o momento de ele ser glorificado, mas ele estava dizendo que toda a honra, toda a glória, toda a adoração era Deus. Era isso que ele estava dizendo. E é isso que Paulo está dizendo a Éfeso. Olha, tudo que vocês recebem, tudo que vocês têm alcançado, não é a mim, não é a ninguém. A única adoração e louvor é a Deus. Por isso, bendito é o Deus que Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É verdade, pastor. Vamos adiante, então. Nós já falamos aqui que esse trecho, né, trata-se de um hino teológico de gratidão a Deus, né, e Paulo deixa isso evidente, que é para louvor da sua glória, né, o qual nós devemos sempre adorar. Vamos, então, ao nosso tópico 2. Bênçãos espirituais. Esse é um tópico muito interessante, porque a gente vai aprender bastante nesse tópico. Compartilhe a sua live. Eu estou aqui olhando os recados. Nós temos a irmã Cláudia, esposa do nosso pastor Josué, líder ali do nosso setor, está dando bom dia. Nós temos aqui a irmã Fátima também dando bom dia, o Osiel dando bom dia, a irmã Inajara dando bom dia, a Raquel Miranda, também uma das nossas professoras, dando bom dia. Nós desejamos a todos um bom dia na paz do Senhor. Compartilhe essa live. Nós estamos online, nós não conseguimos compartilhar, mas vá lá no grupo de WhatsApp da igreja, no grupo dos professores, lá por gentileza, dos jovens, e compartilhe essa live. Diga, olha, se detém aí 30, 40 minutos e aprenda um pouco sobre a palavra do Senhor, que vai nos dar um ensinamento muito grande nesta manhã. Vamos lá. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, dos versículos 3 ao 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a salvação, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Pastor Josué, nós temos então aqui uma sequência de bênçãos que merecem serem destacadas nesta manhã. As bênçãos espirituais. Aqui o autor deixa claro que não se trata em nenhum momento de bênçãos materiais, embora nós vejamos no Antigo Testamento que as bênçãos por parte de Deus estavam exclusivamente ligadas podemos dizer, a prosperidade material do seu povo. Aqui em Cristo, a nossa realidade é totalmente diferente. As bênçãos são espirituais, por quê? Porque o local que nós alcançamos as bênçãos são nos lugares celestiais. Paulo aqui não está falando especificamente do céu físico, mas sim de uma nova posição que nós nos encontramos
no reino espiritual de Cristo. E cabe salientar, já vou dar a palavra para o senhor, que esse reino de Cristo espiritual, ele já começou. Embora há uma vertente muito grande de estudiosos que dizem que esse reino não começou, na verdade ele já começou, mas ele terá, podemos dizer assim, plenamente o seu domínio, ou o seu estabelecimento quando Cristo vier à Terra e estabelecer o seu reino na Terra, no reino milenar, pastor. Mas voltamos então às bênçãos espirituais de Cristo. O que podemos falar, pastor, nesta manhã sobre isso? O senhor trouxe uma referência ao Antigo Testamento e foi muito proveniente nesse momento. Qual é a diferença da bênção para o Antigo Testamento para a bênção do Novo Testamento? Paulo está falando de bênçãos espirituais. O senhor colocou com muita propriedade que o Antigo Testamento, Israel, ele gozava de bênçãos materiais. Por quê? Porque a promessa do povo de Deus, desde o início, foi alcançar a terra prometida. A terra prometida era Canaã, ela era física. Então, todas as bênçãos que Deus promete a Israel, de certa forma, para aquele período, não era o céu, era a terra que manava leite e mel. Então, as bênçãos prometidas para Israel eram bênçãos materiais. Era o lugar da promessa que Deus fez a Abraão, né? O pai da nação. Agora, para o Novo Testamento, ele não pode prometer bênçãos espirituais, ainda que tenham, mas a sublimidade do trabalho, ou até a proposta da revista fala sobre isso, a sublimidade das bênçãos espirituais, é porque ele não está preparando um povo, que é a igreja, o corpo místico de Cristo, para viver nessa terra. Num primeiro momento, ele está preparando a igreja para morar no céu. No céu não existe bênção física, existe bênção espirituais. Então, essa é a diferença que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso. Por quê? Enquanto eles não entendiam a vida espiritual, o mundo espiritual, com certeza eles estavam apegados e buscando bênçãos materiais. Por isso que ele traz, então, este novo contexto para a vida deles. Olha, a bênção em Cristo Jesus, ela não é material, ela não é física, ela é bênção espiritual. Por quê? Paulo, quando ele fala aos Colossenses, e aqueles que estudam sabem que a epístola aos Efésios ela é uma epístola gêmea de Colossenses, da mesma proposta, ele diz no capítulo 13, versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo, olha a proposta, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus, buscai, ou pensai nas coisas que são de cima. O que Paulo está dizendo ali aos Colossenses? Olha, o foco de vocês não é mais a terra. O preparo que Deus tem para vocês não é mais físico. Deus está preparando algo sobrenatural, que é muitas vezes incompreensível para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não entendem, para aqueles que não têm uma vida espiritual. E estas bênçãos, aqui na revista, o nosso pastor Douglas, ele nomeia 8 bênçãos que o senhor fez leitura, né? Isso. Bênção, sermos santos, a predestinação, agradável a si, reunidos por meio do seu sangue em Cristo, escolheu pela sua vontade, revelou a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo e garantiu a validade da promessa. Isso são bênçãos que não é para esta vida. Isso são bênçãos que alcançará o seu topo, vamos dizer, a sua plenitude, a sua pleroma lá nos céus. Então, Deus ele não nos prepara para viver aqui na Terra, né? A Bíblia diz que Jesus está voltando para levar um povo, e João disse as palavras de Jesus, que eu vos levarei para aqui onde eu estou, está no céu, estejais vós também. Então, esta bênção
né, que Paulo está falando, bênçãos espirituais, é para a eternidade. Ele está preparando o povo para agora viver uma nova realidade em Cristo Jesus. Mas Pastor, Pois não. E o que eu quero contribuir para o senhor, o que me ocorreu um texto que eu lembrei agora, pastor, para embasar exatamente o que o senhor está dizendo, que é Filipenses capítulo 3 e versículo 20, pastor, que vai falar que a nossa pátria está nos céus, ou seja, a nossa bênção, pastor, está exatamente relacionada ao que o senhor falou. São bênçãos espirituais e o mais importante, todas essas bênçãos listadas, pastor, são celestiais porque nós estamos em Cristo. A nossa pátria não está aqui, mas está no céu, pastor Josué. Verdade. E aqui no livro de apoio, falando das bênçãos espirituais, Paulo usa o termo abençoar, né, usando um verbo conjugado no particípio, e esse particípio está falando do passado. Sabe o que quer dizer isso? Né? Que tem efeito, tem chegado, né? Está falando sobre isso. Indicação que não podem ser caracterizada como ocorrido num tempo determinado. Quer dizer, estas bênçãos que Deus nos prometeu, né? Estas bênçãos que ele está em Cristo Jesus, ele não fez para nós agora. Isso já estava determinado na eternidade. Por isso que ele diz que antes da fundação do mundo. Sabe o que é isso, irmão Bruno? Que eu fico pensando, quando estava estudando esse texto, essa leitura, Deus, numa eternidade que nós não podemos dimensionar quando foi, que época foi da eternidade, quando ele criou o homem, criou dentro de si. E através da criação do homem, ele criou a igreja. Ele olha com a sua presciência, né, os tempos futuros, e vê tudo o que aconteceria. Ele vê o homem caindo, ele vê que ele teria que fazer um plano de salvação para o homem. E tudo isso foi feito na eternidade. Ele aplicou, depois no tempo futuro ele aplicou, mas lá na eternidade Deus já tinha salvado, Deus já tinha sacrificado o seu filho, lá na eternidade o seu sangue já tinha sido vertido, e estas bênçãos, como nós lemos aqui, essas 8 bênçãos, a predestinação, a escolha, o sangue de Jesus Cristo, a palavra da verdade, já estava em Cristo na eternidade. Antes de nós nascer, já o plano perfeito de Deus já estava concretizado em nosso favor. Amém, pastor. Foi muito boa, né, a explanação desse tópico. Nós temos que ir adiante, né, mas a gente podia ficar nesse tópico, pastor Josué, aí, né, uma lição inteira discorrendo. Irmãos, e para finalizarmos esse tópico, a gente pode, então, estabelecer 3 verdades. Primeiro, a fonte das nossas bênçãos. A fonte das nossas bênçãos não é, podemos assim dizer, alguma coisa que eu e você podemos buscar. Não, mas ela está relacionada exclusivamente a Deus Pai. Não é por mérito nosso ou porque nós temos alguma qualidade, não, mas a fonte das nossas bênçãos é Deus Pai. A natureza das nossas bênçãos também é importante nós salientarmos nesta manhã. Elas são espirituais. É bem verdade que nós aqui buscamos adquirir coisas materiais e em nenhum momento a Bíblia condena isso, não, de maneira nenhuma. Só que nós temos que entender que isso tudo, material, é tão pequeno diante da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E para terminar, a esfera das nossas bênçãos, ela é nas regiões celestiais em Cristo, pastor Josué. Ela não é aqui, podemos dizer, nessa esfera terrena, aos olhos humanos, não, mas é na esfera em Cristo Jesus, ou seja, celestial, pastor Josué. É verdade, irmão Bruno. Por isso que fala em bênçãos espirituais. Quando nós olhamos Deus, ele tem 2 composições. A primeira composição de Deus é que ele é espírito.
Então, a sua forma substancial é espiritual. Tanto que João diz que os verdadeiros, Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por que a adoração deve ser em espírito? Porque o resultado dela é espiritual. O Amém. resultado desta adoração é o quê? É as bênçãos espirituais. As bênçãos materiais vêm sobre nós como consequência de uma vida espiritual na presença de Deus. Né? Então, por isso que é nas regiões celestiais. O que é nas regiões celestiais? Nós temos que ter um nível espiritual para viver nesta região que é espiritual. A Bíblia diz que o espírito, a carne, não compreende as coisas do espírito. E que lá no céu não vai entrar carne e sangue. Então, a nossa vida com Cristo, ela se dá esse relacionamento não através do sangue e da carne, ou por coisas materiais, mas sim através do nosso espírito. A Bíblia fala que quando Deus cria o homem lá no começo, ele sopra dentro do homem o ruach, né? A sublimidade da sua essência, o espírito, ele faz com que o homem tenha um espírito. E quando nós estudamos a antropologia bíblica e a tricotomia, nós vamos ver que o nosso corpo ele é formado, vamos dizer, o estilo gregoriano, né? Usando o mais importante primeiro, espírito, alma e corpo. Cada um tem uma função. Deus criou o homem trino, mas cada partícula que o homem tem, desses três, né, tem uma função. E a função do espírito do homem é única e exclusivamente para se comunicar com o mundo espiritual. Seja ele o mundo espiritual em Deus, ou seja o mundo espiritual com o nosso inimigo. Então, por isso que é nas regiões celestiais, porque lá no céu não há coisa física, há espiritualidade. Amém, pastor. É verdade. Vamos adiante, então. Nós temos as pessoas aqui interagindo, irmãos. Temos o irmão Geraldo Almeida, nosso presbítero querido, ali encarregado da congregação do IP. Deus abençoe. Temos também o irmão Jairo Portos de Sá, meu sogro, que está nos acompanhando aí. A irmã Karina Machado, o irmão Mateus, o irmão Guilherme Dutra, ali da sede também, da Igreja Matriz, melhor dizendo, está nos acompanhando. Temos muitos irmãos aqui. Pastor, vamos ao tópico 3, que vai se resumir na expressão em Cristo, pastor. Eu vou resumir aqui para que a gente possa ganhar tempo, né? Mas isso vai nos levar, né, a entender que a nova posição que nós ganhamos através do sacrifício do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, é porque, a partir de agora, nós gozamos uma nova posição em Cristo, né? A expressão em Cristo, pastor Josué, diz respeito a que estamos nele, no Senhor. E ao longo do Novo Testamento, essa expressão, ela é citada, pastor, 10 vezes. Falava em Cristo, nova condição. Essa preposição traz um ensinamento muito grande. O porquê, pastor Josué, que nós devemos, como cristãos, ter sempre isso em mente, que nós estamos em Cristo e, através disso, quando estamos em Cristo, nós conseguimos desfrutar de muitos benefícios advindos dessa salvação, dessa redenção tão gloriosa. É a nova condição em Cristo, e não com Cristo. Há uma diferença na preposição em para com. Certo. Com nos dá condição, ou nos dá a entender que ele está ao nosso lado, né? Que nós caminhamos ao lado de Cristo. É como aquelas pessoas do Antigo Testamento, né, que elas não se dedicavam, elas não estavam fazendo a obra de Deus, elas não tinham se entregado a Cristo, então elas acompanhavam Cristo.
é aquele tipo de pessoa, de cristão que existe na igreja, que eu sempre, você sabe, eu tenho falado isso ali na Santa Rita, dois tipos de cristão, e um é aquele que é envolvido e o outro é aquele que Comprometido. é comprometido com a obra. Tivemos um corte aí na transmissão do pastor Josué. Os irmãos aí, eu acredito que também, né, tenham visto esse corte. Vamos adiante, vamos tentar aqui estabelecer de novo a conexão com o pastor Josué. O que o pastor Josué falava é sobre essa nova condição que eu e você alcançamos em Cristo. Tanto é que o Paulo fala, né, na carta de Paulo à igreja que estava em Coríntios, no seu capítulo 5 e no versículo 17, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que fala: se alguém está em Cristo, ou seja, ele sempre dá ênfase, né, a essa preposição, ou seja, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Meus amados, nós precisamos ter noção dessa nova condição que nós alcançamos, essa nova condição que nos foi conferida, né, sendo totalmente o oposto da antiga condição adâmica, ou seja, do primeiro homem. Agora, através do segundo homem, que foi Cristo Jesus, nós estamos juntos com ele. Melhor dizendo, nós estamos nele. Tanto é que Paulo fala que nós fomos sepultados em Cristo Jesus. Ou seja, nós participamos também da ressurreição. O pastor José já está voltando aqui, né? Vamos colocar o pastor Josué. Estamos aí, né, com algumas pessoas mandando suas mensagens. Vamos ver, tentar aqui colocar o pastor Josué de volta. Meus irmãos, é uma nova realidade para nós, toda essa questão aqui de lives e de cultos online, então a gente vai se ajustando. Muitas vezes tem alguns problemas de conexão, como foi o caso aqui, né? Mas nós temos aqui o irmão Natanael assistindo, nós temos a irmã Fernanda assistindo. Mande as suas mensagens, são todos bem-vindos à Escola Bíblica. Nós estamos estudando a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Vamos adiante, então, aqui. Uma vida cristocêntrica neste mundo. A revelação do mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito, melhor dizendo, de salvar os pecadores. O pastor Josué voltou. Vamos colocar aqui o pastor Josué novamente. Eu vou pedir para o pastor Josué entrar de novo, pastor, porque não está aparecendo. Vamos ver se agora aparece. Pastor Josué. Não, pastor, a sua conexão não tá funcionando, pastor, a sua conexão. Vamos adiante, meus irmãos, porque a gente, né, tem o horário a cumprir aí. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. Isso é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse
preeminência. Então, meus amados, aqui nós podemos tirar alguns ensinamentos, então, dessa... Vamos ver, o pastor Josué voltou. Pastor Josué, tivemos um probleminha de conexão aí, pastor, e nós fomos ganhando tempo já passamos para o subtópico, o tópico 2, então, subtópico 1, pastor Josué, a revelação do mistério através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendemos, pastor Josué, que esse mistério esteve oculto por muito tempo. Nós, como o senhor falou, o livro de Colossenses, que é uma carta gêmea, a carta de Efésios, vai tratar, né, dessa redenção que alcançou toda a humanidade, mais do que tudo. Toda a criação que foi alcançada através da revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Josué. Eu quero pedir aos irmãos que nos perdoem, que deu um probleminha aqui na minha internet, né? Sabe que neste momento é muita gente fazendo a live e ela dá esse congestionamento e traz essa situação. Mas a revelação do mistério, né? A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O interessante, irmão Bruno, é que tudo está relacionado à vontade imperativa de Deus. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que tem tempo para todas as coisas, né? Lá em Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer ali, né, que há um tempo determinado para todas as coisas. E eu entendo, irmão Bruno, que no passado, Deus ele se revelava conforme o povo poderia entender. Certo. Então, por isso que muitas vezes também o propósito naquele tempo era outro. Eu chamo da antiga aliança, isso é uma leitura que eu faço, de medida provisória. O sangue do bode, o sangue de carneiros, o sangue da ovelha, né, que eram sacrificados pelo pecado, né, pela culpa. A Bíblia diz que ele cobria o pecado da humanidade. Ele simplesmente cobria, ele não tirava o pecado da humanidade. Porque essa medida provisória ela ia ter a sua finalidade, ter o seu fim, né, quando o verdadeiro sacrifício, o pleno sacrifício, o sacrifício perfeito, né, que estaria em Cristo Jesus, o nosso Salvador, um homem que não pecou, que através dele veio todas essas bênçãos, né? A partir daí, Deus então começa agora a revelar este mistério, né? Este mistério que é o mistério da salvação. É como se alguma coisa estivesse coberto e Deus tira aquela cobertura agora trazendo a luz. A luz. Uma das bênçãos que nós lemos aqui, o senhor fez leitura aí, diz assim, revelou-nos a palavra da verdade. Não que a palavra outrora fosse a mentira, mas nós entendemos que a palavra é Jesus. Então, este novo mistério descoberto diante da humanidade e ali na igreja de Éfeso, ele trazendo agora o pleno conhecimento em Cristo. Qual era a finalidade dessa revelação? É que através de Cristo, todo o mistério da salvação, tudo aquilo que ainda não tinha sido revelado na sua plenitude, e não poderia, porque esta revelação só poderia ser feita através de Cristo, através do seu sacrifício. Então, agora, neste momento, Paulo está trazendo o ensinamento a Éfeso, trazendo a plenitude de Deus, a completude do seu plano de salvação, né? Através da sua morte. Ali, então, ele pode revelar o amor de Deus incondicional,
Ele pode revelar uma graça que era um favor que nós não merecia e a sua misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. É este mistério que estava escondido em Cristo foi revelado ao apóstolo Paulo e ele trouxe o nosso conhecimento através dessa carta. Este é o grande mistério da revelação. Pastor, e eu acho que é importante também a gente pontuar que isso foi por exclusiva vontade de Deus. O Senhor já diversas vezes ministrou na série de pregações nas terças-feiras sobre os atributos, né, invisíveis e visíveis de Deus e os comunicáveis. E nós podemos assim classificar como um atributo comunicável essa vontade, esse beneplácito da vontade de Deus que quis se fazer revelar, pastor, né? O Senhor falou aqui muito bem, colocou que isso foi revelado segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, conforme aquilo que Deus procurou fazer segundo a sua vontade, exclusivamente pela sua vontade. Ele se agradou em fazer isso, pastor, em revelar esse mistério que estava oculto, pastor Josué. É verdade. O significado de beneplácito, aqui eu tirei aqui para que a gente pudesse poder compreender, demonstração de consentimento. Deus demonstrou em Cristo, ele concedeu, ele autorizou, ele aprovou que em Cristo fosse revelado este mistério, né? E quanto ao que a gente vinha falando sobre nas terças-feiras, né, teontologia sobre o ser de Deus, é uma das coisas que nós entendemos que Deus ele se revela de duas maneiras: a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral de Deus para a humanidade ele vem através da natureza, né? A natureza, né, que se revela tudo o que acontece, a natureza revela que Deus existe, né? A segunda coisa que Deus se revela é através da história. A história, Deus disse que ia acontecer e na história aconteceu, demonstrando que existe um Deus. E a terceira coisa que Deus se revela é pela nossa consciência. Paulo diz que aqueles que não tiveram o conhecimento de Cristo, eles serão absolvidos ou condenados pela sua natureza que Deus nos deu, né, e pela sua consciência, aquilo que Deus colocou dentro de nós. Só que tudo isso, essa revelação, tanto geral e a especial que vem através da Bíblia, foi através do desejo de Deus, da vontade. Ele quis se revelar. Amém. Esse é o interessante. E em Cristo Jesus, Paulo está dizendo isso. Olha, ele quis, pela sua grandeza, pelo seu concílio eterno, né, ele quis se revelar em Cristo Jesus. Então, esta revelação do plano salvífico, do plano perfeito, está em Cristo por causa que Deus quis. Se ele não quisesse, nós ficaríamos aquém desta verdade. Amém, pastor José. É verdade, meus irmãos, todo esse ensinamento ele é muito bom, ele é muito grandioso. Nós poderíamos ficar aqui discutindo, né, pastor Josué falando, mas nós estamos já com 53 minutos de live, e nós queremos ficar dentro dos 60 minutos, da 1 hora que nos foi proposto, mas na sua casa, depois leia, né, pastor Josué, essa revista, pega esse texto, leia Colossenses, juntamente ali com Efésios. Tudo isso é muito interessante. O pastor Josué falou aqui sobre algo muito interessante, que ele interpreta que toda a lei fosse como fosse uma medida provisória, né, pastor? E realmente Paulo fala isso. Na carta de Paulo aos Gálatas, pastor Josué, eu me lembrei que Paulo fala que a lei, ela servia como o aio. O que é o aio? O aio é aquela criança que entra com a noiva no casamento, conduzindo ali as alianças, à frente da aliança, o quê? Para poder se encontrar com o noivo. E assim fomos nós, né, pastor? A lei foi conduzida até o momento em que Cristo, né, se casou, ou vai se casar, melhor dizendo, com a igreja, né? A lei serviu, então, para esse momento, pastor Josué. É verdade. Então, tudo isso nos leva a entender que esta primeira aliança, ela era a sombra dos bens futuros. Né? Então, ela mostrava, ela apontava para aquilo que viria agora como
supremo, como absoluto. Hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício, porque em Cristo foi revelado o sacrifício perfeito, que alcançou o que aplacou a ira de Deus sobre aqueles que pecaram, né? Em Cristo Jesus, nós somos considerados ou nomeados como justos, né? Nós não somos justos como uma justiça plena, não. Mas em Cristo, quando Deus olha para mim, olha para você, através do sacrifício de Cristo, ele vê este sangue puro, este sangue sem mancha, sem mácula, e ele nos enxerga perfeitos. Amém. Então, quando ele nos enxerga perfeito, ele nos chama de justo. Por declaração, ele declarou justo. E na lição passada, na última lição do outro trimestre, ele falava sobre essa santificação posicional e a santificação plena, né? Quando Deus olha para nós, nos vê santo através de Cristo, porque o santo é aquele que não tem pecado, é aquele que é modelo, aquele que é exemplo. E, na realidade, como seres humanos, nós não alcançamos essa plenitude, a não ser lá no céu. Amém, é verdade, pastor José. Então, meus irmãos, nós vamos pular aqui, porque tem um tópico ainda muito interessante, pastor Josué, que é o tópico, né, o penhor da nossa herança aqui. Nós temos que falar aqui, a plenitude dos tempos, então, nós já entendemos que foi quando Cristo, né, se revelou, ou seja, veio à face dessa terra, né, então nós podemos, assim, fazer aqui um resumo nesse sentido, né, que a revelação do mistério, a plenitude nos tempos, fazendo convergir nele todas as coisas, ou seja, tudo ficou voltado a Cristo quando ele veio à face desta terra, pastor Josué. Também nós temos aqui o louvor da sua glória. Paulo enfatiza que essas bênçãos que alcançamos através de Cristo têm um propósito e um fim específico, que é para o louvor de sua glória. Nós vamos, então, ao tópico 3, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Ao subtópico 2, pastor Josué. Ao subtópico 2, o penhor da nossa herança, pastor Josué. O que nós podemos falar do Espírito Santo como penhor da nossa herança? Esse termo grego, arrabon, que era traduzido como depósito, como garantia, como penhor, pastor Josué. Ela tem uma origem, essa palavra, e ela era usada nas transações comerciais para assegurar ou garantir, pastor Josué, o pagamento de algo. Isso é uma revelação muito interessante, muito grandiosa, que nós poderíamos ficar aqui discorrendo várias horas sobre isso, pastor Josué, mas o apóstolo Paulo fala que quando Cristo subiu aos céus, ele deixou com nós algo muito grandioso. E eu quero que o senhor fale o que ele deixou para nós. Bom, em primeiro lugar, o senhor já definiu ali alguns conceitos sobre o penhor. Mas para que a gente possa entender um pouquinho mais, eu quero voltar um pouquinho aqui, né, no Espírito Santo como selo. Né? Certo. Daquilo que Deus tem como propriedade peculiar ou especial. Nós temos este selo. E o Espírito Santo, ele é nomeado como selo, ele nos sela. Ele traz-nos a identificação, ele nos dá uma identidade. Como selo, na nossa vida, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos um selo de propriedade exclusiva de Deus. Então, eu quero dizer aqui para os irmãos, as pessoas que estão nos assistindo, que você que aceitou Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo já te selou. Tá? Você está selado, você está marcado. A partir do momento que você se entrega a Deus, ele passa a gerenciar a tua vida. Ele Amém. passa a fazer coisas maravilhosas. Depois veio o batismo no Espírito Santo, que aí já é algo como um preparo, uma qualificação para o trabalho da obra, né, do selo. Mas como penhor, irmão Bruno, eu destaco aqui algo interessante que Deus tem colocado no meu coração. Ele diz que, aí a revista diz, o slide diz, qual é o penhor da nossa herança
né, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu entendo e quero trazer isso aqui aos irmãos, que como penhor, né, o penhor é aquilo que é colocado como depósito, né? Mas eu trouxe na quarta-feira, ali na matriz, algo assim, ó, que aquele objeto que é dado como penhor, ele tem duas funções interessantes. Primeiro, ele qualifica aquilo que está sendo tirado pelo penhor, né? Ele qualifica, ele dá qualidade. Você não vai empenhar nada por alguma coisa se aquilo que você precisa resgatar não tem valor. Então, o Espírito Santo como penhor, quando Jesus vai ao céu e diz, olha, eu enviarei o Espírito Santo, né, como penhor, ele está demonstrando através desta ação, desta atitude, como nós somos importantes para ele. O nosso valor para ele. Não por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós somos, mas este valor é passado a nós, é atribuído a nós pelo seu sacrifício. Ele nos valoriza pelo seu sacrifício. Amém. O sacrifício de Jesus é que nos dá qualidade. Por quê? Porque a partir daí, a Bíblia diz que nós alcançamos o poder de sermos feitos filhos de Deus através do sacrifício. Por isso que o Espírito Santo, como penhor, ele é para aquelas pessoas que estão em Cristo, que estão na nova posição, que desfrutam das bênçãos espirituais, né, nas regiões celestiais, daqueles que são selados em Cristo, aqueles que têm o selo da promessa. Então, este penhor, em primeira parte, ele dá qualidade àquele objeto que está sendo resgatado. Nós fomos resgatados. A Bíblia diz, Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Através do sangue de Cristo, ele nos reconciliou. Esta reconciliação, eu entendo que ele nos devolveu o valor que nós tínhamos no original. Tá? Quando Deus formou Adão e Eva, que ele estava no estágio da inocência, que ele não tinha pecado. Então, este penhor qualifica. Segunda coisa que eu tiro, que eu destaco como penhor. Olha só, nunca ninguém vai trazer um objeto para trocar por outro como penhor, se esse objeto não for maior do que aquilo que está sendo resgatado. Isso era usado na prática comercial antigamente, né? E fazendo uma analogia aqui, se você tem alguma coisa que você precisa resgatar, você chegar no mercado, a pessoa que vai fazer o penhor, aquilo que ele traz para empenhorar, aquela pessoa que vai receber esse penhor, ele não vai receber algo menor do que aquilo que ele tem em mãos. Certo. Ele não vai trocar, porque vai ficar aquele pensamento, não, isso aqui vale menos que aquele outro, então eu não vou devolver. Trazendo, nos demonstrando que Deus nos valorizou e empenhou para o nosso resgate algo que não tem valor. Pastor, isso que o senhor falou é muito lindo. O resgate, pastor. Resgate está ligado à esperança. É verdade. E isso nós temos dentro de nós. Eu dou glórias a Deus nessa manhã, porque o Espírito Santo, ele serve, pastor, como o senhor muito bem tem colocado, como penhor, ou seja, como algo que foi depositado dentro de nós, para que um dia esse resgate fosse feito. E eu e você, que estamos participando dessa live nessa manhã, você é o resgate, você é o depósito. O Espírito Santo é a garantia que um dia ele voltará, pastor Josué, e ele vai buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. E eu quero que você esteja, eu quero estar, e quero que você também esteja em meio a esse povo, pastor Josué. Verdade. Um texto que me ocorreu agora, a parábola do bom samaritano, né?
que passaram ali, sacerdote, passaram, enfim. Aí alguém chega e pega aquele moço, aquele homem que estava quase morto, coloca na sua cavalgadura, vai a uma estalagem, né? E ele empenha um valor. Diz, olha, este valor eu vou deixar para que ele seja cuidado, para que ele seja curado. E ele disse assim, ó, e eu vou. Se eu voltar outra vez e ele dever alguma coisa, eu restituo, eu pago. Amém. Ele estava, este valor, no sentido, podemos pegar agora como o Espírito Santo, que foi empenhado, porque algo interessante, Deus é o arquiteto da salvação, foi ele que formulou o plano da salvação. Jesus Cristo, quando ele dá o brado na cruz do Calvário, ele diz, Pai, tudo está consumado. Então, Jesus Cristo, ele consumou o plano da salvação. Agora, está na função do Espírito Santo de Deus aplicar esse plano da salvação. Então, ele é o penhor porque ele aplica este plano da salvação em nossas vidas. Então, amém, se Jesus, né, o dia que Jesus voltar, se nós dever alguma coisa, ele paga. E aí eu conversando com um dos mestres da Bíblia, né, nosso pastor emérito, eu fiz uma pergunta para ele. Eu quero colocar para você aqui que está assistindo. Eu coloquei o seguinte, pastor, quando Jesus ir levar a igreja, a Bíblia diz que no céu não entra pecador em pecado. Tá certo? Tá certo. Mas e como será aquele dia que Jesus arrebatar a igreja? Ele vai permitir que nós não pequem naquele dia para subir santo? E aí ele me disse assim, não. Olha só que interessante a pergunta. Né? Ele disse assim, o sacrifício de Jesus Cristo, e eu glorifico a Deus por isso, ele é suficiente para apagar o pecado passado, o presente, e ainda tem uma reserva do futuro. E eu creio que esta reserva amém, é o Espírito Santo como penhor. Como garantia que na vida de Jesus, este penhor está em validade e nós vamos subir para a eternidade. Ô, glória. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, chegamos ao fim da nossa lição. Pastor Josué, nós tivemos aqui uma audiência muito boa, fora os irmãos que acompanham depois aí no decorrer da semana, né? Se você saiu por um motivo ou outro dessa live, não deixe de voltar depois no decorrer da semana e olhar. Nós estamos agora no momento com 21 ou 22 pessoas online, nós mantemos essa média aí de 20 pessoas online, e somos gratos a Deus, né? E você, né, você tem empenhado dentro de você, você tem um penhor dentro de você, algo muito precioso. E esse penhor, ele lhe dá a garantia de um dia sermos resgatados. Nada mais propício, pastor, que num dia de Páscoa, num domingo de Páscoa, né, que representa a nossa vida também, né, a ressurreição em Cristo Jesus, nós pudéssemos falar sobre as bênçãos espirituais. Pastor Josué, muito obrigado. Eu lhe passo a palavra mais uma vez, então, para trazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a Deus, Bruno, pela sua vida, pelo seu ministério, o trabalho que vem conduzindo com maestria. E eu tenho certeza que Deus tem feito obras grandes e maravilhosas. Temos, amém, através da primeira escola bíblica que nós tivemos aqui, pessoas voltaram a Jesus, nos procuraram, porque através do ensinamento da palavra de Deus, pela escola bíblica, né, pessoas entenderam, né, e foram convencidas pelo Espírito Santo e estão conosco, foram reconciliadas com esse trabalho, é de suma importância. Quero agradecer às pessoas que assistiram esta live, né, e quero dizer que hoje à noite, a partir das 21 horas, nós estaremos novamente numa live, né, um culto, onde eu vou estar trazendo uma palavra a respeito da Páscoa, falando sobre a Páscoa. Hoje é o domingo de Páscoa. E eu quero desejar a todos uma feliz Páscoa. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos. Amém. É verdade, como muito bem falou o pastor Josué, olha só, tá aí na tela, hoje às 9 horas da noite, às 21 horas, nós vamos ter o nosso culto especial de Páscoa.
Os louvores serão direcionados à Páscoa, ou seja, a ressurreição de Cristo, e a palavra também vai falar com você. Mande para aquela pessoa que ainda não aceitou a Cristo, aquele familiar, aquele amigo, dizendo, olha, hoje à noite, destine aí 40, 50 minutos do seu tempo e ouça essa live. Veja essa live e certamente você será abençoado. Pastor, muito obrigado. Tenhamos todos, então, um bom dia e que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, meus irmãos. Até mais. Tchau, tchau. Papai, deixa eu colocar uma tinta.